Eu queria dar um exemplo, então vou falar bem rápido, porque me chamou muita atenção, e eu termino com essa figura histórica. Quem fala disso é o irmão Philip Yancey, nos seus livros, pelo menos em 2 livros, ele comenta a história de 2 grandes escritores russos, talvez os 2 maiores escritores russos de todos os tempos, que foi Leon Tolstói e Dostoiévski. Né? E ele faz um paralelo muito bonito da história dos 2. Tolstói é o que escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina, né? Dostoiévski escreveu Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, O Idiota. São considerados os 2 maiores escritores russos. E até hoje tem literatura deles aí, se você for numa livraria, você consegue comprar. E eles eram contemporâneos, apesar de não terem se conhecido. E ele faz um paralelo interessante da vida dos 2. Tolstói era cristão e ele queria e desejava obedecer a palavra de Deus. E ele, lendo o Sermão do Monte, ele era muito rico, já de família rica. Os livros dele já davam uma boa renda para ele. Ele decidiu fazer que a experiência dele de vida fosse como a experiência do Sermão do Monte. Então ele vendeu todas as coisas que ele tinha, ele chamou pessoas para viverem na fazenda dele, ele tentava ajudar o próximo, ele via uma pessoa carregando um balde d'água, ele tentava ajudar essa pessoa. E é interessante que à medida que a história dele vai passando, e ele muitos fracassos, porque teve casos de falha de caráter no meio desse caminho, e ele sofrendo com isso e tentando mascarar essas coisas, ele termina a vida dele como um mendigo, e foi inclusive encontrado morto numa estação de trem. E o que desconstrói bastante a vida do Tolstói é o diário que a esposa dele escreveu, a Sônia Tolstói, que depois foi ao público. E é interessante porque ela vai dizer assim, ela falando, o que eu percebo do meu marido é que todo esforço, todo trabalho, tudo isso que ele faz brota da legalidade, não brota do amor, não brota de um desejo de amar a Deus e amar as pessoas, brota de quase como se fosse uma exigência de lei, uma compreensão técnica. Eu tenho que fazer assim, então eu farei assim. E aí ela vai falando, ela fala na agenda dela, ela fala assim, eu não consigo sentir amor dele por mim. Talvez ao longo dos tempos as pessoas vão falar como que Tolstói vendeu seus bens e deu aos pobres. Mas ninguém vai falar que ele nunca fez um carinho em mim, ele nunca abraçou seus filhos. Uma pessoa austera, triste, andando sempre cabeça baixa. E no paralelo disso, Yancey ele vai falar de Dostoiévski, que também era um escritor, só que ele era o contrário, né? Ele era da pá virada, arruaceiro, bom vivant, escrevia de noite, sempre no meio das prostitutas, embriagado. E ele começou a fazer parte de um motim de pessoas que o czar, na época, entendeu que eles estavam se rebelando contra ele. Então o czar prendeu essas pessoas e os sentenciou à morte. E aí conta-se que o czar já tinha combinado e armado isso tudo, que levou eles no dia da morte deles, inclusive Dostoiévski, levou eles para o muro, que eles seriam fuzilados, colocaram a mortalha neles, colocaram a venda neles, mandou preparar o rifle, preparar a arma. No que foi atirar neles, o cara fala, mas para o czar mostrando que é piedoso, não vai matar vocês. Vocês vão ser banidos para a Sibéria e vocês vão ficar trabalhando como prisioneiros ali durante 10 anos. E aí eles dizem que a partir dali, Dostoiévski, alguma coisa mudou nele, porque na cabeça dele, ele entendeu que ele era uma pessoa condenada à morte, e a partir daquele dia, qualquer minuto e qualquer dia dele era lucro, ele estava no lucro. Era para ele ter morrido lá naquele paredão. E agora ele acreditava que ele estava nascendo de novo. No que ele estava indo para a Sibéria, naqueles trens que levavam os prisioneiros para a Sibéria, nos bancos tinha um Novo Testamento. E ele pegou esse Novo Testamento, e o Novo Testamento era o único livro que na prisão era permitido ficar.
e ele levou o Novo Testamento para ler na prisão. Chegando em João, quando ele chega lá em João 3, quando o Senhor Jesus fala, você precisa nascer de novo, ele creu no Senhor Jesus e ele entendeu que não foi por acaso que ele foi para a Sibéria, não foi por acaso que ele achou aquela Bíblia, não foi por acaso todo esse processo. Ele crê no Senhor e a vida dele transforma. E nos diários e no depoimento da sua família no futuro, sua filha principalmente, quando escreve sobre o pai, ela fala que o pai tinha um amor pela vida, assim, de apreciar cada dia de vida que ele tinha nessa terra, e consagrava isso a Deus, porque na cabeça dele, ele era um condenado à morte que reviveu. E é bonito na história, porque enquanto ele trabalhava na Sibéria, às vezes com trabalhos forçados, aí conta essa história que uma vez passou uma criança com a família e entregou para ele uma moedinha, como se fosse uma esmola. Então a filha conta que até o final da vida dele, ele guardou 3 coisas no seu armário: a mortalha, o Novo Testamento e a moedinha. E ela fala que isso transformou a perspectiva de vida dele. Porque Dostoiévski entendeu que a vida caída dele tinha que ter morrido, que Deus o convidou para uma nova vida por meio de Jesus Cristo, ele era nascido agora por meio de Jesus Cristo, e a moedinha é interessante que ele falava que ele lembrava que o Senhor o recompensa e o Senhor o abençoa, mesmo ele não merecendo. E isso transformou a forma como Dostoiévski via a vida. Conto isso para os irmãos considerarem, porque eu tenho que confessar que eu me identifico muito mais com Tolstói do que com Dostoiévski. Pela minha história de vida, por ter crescido dentro de igreja, por nunca ter me afastado da comunhão, por nunca ter saído da casa do pai, eu me identifico mais com o segundo filho e não com o filho pródigo. Eu me identifico mais com Tolstói, que fica muito preocupado em obedecer, em legislar, e não perder a oportunidade de entender que Deus e o Senhor Deus tem nos convidado para uma vida de gozo em Jesus Cristo. A nossa vida cristã, ela trabalha nesse paradoxo. É verdade, a vida cristã te convida a morrer a sua carne. Mas à medida que a sua carne morre, também proporcionalmente isso, vai surgindo uma experiência de religados e renascidos para Deus, que não tem preço, ou tem. Quem já experimentou isso, pode dar outro testemunho, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, que não existe nada melhor do que ter paz no coração, da vida fazer sentido em Jesus Cristo, de entender e começar a ter esperança e enxergar a eternidade, de não estar preso às coisas temporais, de começar a se sentir diferente do incrédulo, diferente dos carnais, porque o Espírito Santo em nós fala, você é meu e é meu eternamente. E a minha oração para a minha vida é que eu não caia nessa cilada do legalismo. Porque o legalismo nada mais é do que uma vida na carne permeada e revestida de religião. Não quero isso para a minha vida. Não quero isso para a vida dos irmãos. Desejo de todo o coração que os irmãos experimentem o frescor do Evangelho de Deus. As boas novas de Deus, elas precisam ser boas novas para nós. Elas precisam renovar nossa fé e nos fazer perseverar. O que nós precisamos entender é o que Paulo entende lá em 2 Coríntios 12. Quando ele fala, olha, Deus me usou de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Eu tive revelações que só Deus nem deixou falar para ninguém. Mas sabe o que aconteceu comigo? É que para que eu não ensoberbecesse, Deus permitiu que mensageiros de Satanás tocassem minha vida. E quando essas coisas sobrevieram sobre minha vida, eu falei, Deus, me livra disso. E Deus falou o quê? Eu não vou te livrar. Sabe por quê, Paulo? Aprenda isso. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você precisa ser fraco para que o meu poder cresça cada vez mais em você. E quando Paulo entende isso, e o Senhor fala, a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada, a não ser a minha graça.
Você não precisa de marido, você não precisa de filho, você não precisa de carro, você não precisa de casa, você não precisa de silicone no peito, você não precisa de lipoaspiração, você não precisa de implante no cabelo, você não precisa de um emprego novo. Você e eu precisamos da graça de Deus. E essa graça, ela é absorvida quando você clama diante da sua fraqueza. Porque enquanto você acha que você tem força em você mesmo, você não corre para a graça, você corre para a sua própria energia. No dia que você esgota nas suas forças, e você fala, miserável homem que sou, o Senhor fala, vem que eu te dou da minha graça. E aí Paulo, irmãos, ele fala, pelo que eu sinto prazer. Essa palavra no original é disposição. Eu estou disposto a passar por perseguições, necessidades, angústias, injúrias. Por quê? Porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Eu sei que em mim não habita bem nenhum. O Senhor tem feito um trabalho violento, irmão, para que você enxergue isso. De muitas maneiras. O Senhor tem colocado pessoas na sua história, pessoas na sua vida, para espelhar a sua carne. Que nós tenhamos nossos olhos abertos para entender que nada na nossa vida é um acidente da parte de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam para que a nossa carne apareça. Você diagnostica a sua carne e fala, você vai morrer, carne. Não sou eu mais que vivo. Quem vive em mim é Cristo Jesus. E eu estou disposto a passar por necessidades, por injúrias, por fraquezas, porque quando eu estou nesse absoluto momento de falta de energia, eu só posso falar, Abba, Pai. O Pai se manifesta e eu experimento a sua graça. Esse é um segredo, irmãos, que o Senhor deseja revelar para cada um de nós. A sua graça nos basta. E quando nós somos fracos, aí que somos fortes. Que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe.